Mas aí, ó, Cleiton Camargo, Fred Fabrício, Não Quero Te Perder. Nós ouvimos também Quarto 67 com Guilherme Benuto e o Luan Santana. Musicotazinha gostosinha rolando aqui no Conexão. Ó, gente, hoje na nossa enquete valendo um almoço lá da esquina da pizza, eu quero saber de você se você acha que os padres poderiam ou deveriam se casar. E aí, sim ou não, hein? Depois daquela treta que ganhou a internet, né? A gente quer saber de você também a sua opinião. Então participe, interaja conosco, porque vai dar bom, beleza? Vamos lá. Atenção, são 8 horas 37 minutinhos, 8h37, e hoje nós temos aqui a grata satisfação de estar recebendo novamente nos nossos estúdios o Dr. Roberto Lima, do Centro Veterinário São Cristóvão, para mais um bate-papo gostoso e enriquecedor. Bom dia, doutor, seja bem-vindo ao Conexão novamente. Prazer te receber aqui. Bom dia a todos. Para mim é um prazer enorme poder falar com os nossos ouvintes e, de alguma forma, contribuir para todos os amantes de animais, né? E de alguma forma amam seus animais. A gente vê algumas atrocidades, como a gente viu recentemente, uma mulher batendo de Pains, né? De Pains, batendo no cãozinho. Mas espero que isso seja casos isolados e que não repita mais. E a gente tem visto, né, regularmente aí, não só nas redes sociais, mas no nosso próprio município mesmo, casos de maus tratos que infelizmente hoje faz parte do dia a dia. Não sei por que motivo uma pessoa leva a fazer esse tipo de atitude e tal, mas além de ter o maus tratos, a agressão física mesmo nos cãezinhos domiciliados, né, tem os cães de rua também que vira e mexe, tá sofrendo agressões aí também, né, doutor? Sem dúvida. Todos os dias nós observamos inúmeras agressões. Quando o cãozinho é atropelado, quando o cãozinho sofre, jogam óleo, água quente, bate neles com pauladas, tudo isso são agressões. E é crime, né? É crime. É passível de pena mesmo, de cadeia e reclusão mesmo. Espero que isso não possa se repetir e que a gente possa policiar, né, a população para que isso não ocorra. Existe alguma campanha de prevenção, né, de conscientização às pessoas em relação ao tratamento animal? Infelizmente, tem conhecimento de alguma hoje em dia? Não? Infelizmente não, né? No nosso Brasil, os trabalhos preventivos de educação são muito poucos. Uhum. A gente espera que a educação brasileira possa melhorar, mas nos últimos 30, 40 anos, nós temos aí um retrocesso na educação brasileira, né? Existe uma educação massificada, mas a qualidade de ensino, infelizmente, é muito péssima. Uhum. E a população, ela reflete sobre a educação do povo, né? Infelizmente, existem inúmeras doenças que são negligenciadas, né? E só quando começa a doer na nossa ferida é que a gente começa a dar importância. E a gente vê que os governos, né, vou falar na esfera federal, estadual e propriamente municipal, têm investido muito pouco em relação à saúde animal. Tanto no trabalho de conscientização, agora tem os trabalhos de vacinação, castração, que é um pouco limitado, né? A gente vê poucas campanhas voltadas para o público animal, como, por exemplo, as vacinas, né? Que a gente vê, acho que é só isso hoje em dia, não é? Então, na verdade, os trabalhos de vacinações, nós só temos praticamente a vacina de raiva. Da raiva, né? Que é uma zoonose, entre inúmeras zoonoses, Uhum. Doenças que não tem cura. Um ser humano que pegou raiva pode cavar o buraco porque vai enterrar. E outras... Por quê? Quem pega raiva mata, não tem tratamento, não? Não, raiva, pegou raiva, o vírus da raiva não tem cura para nenhum animal. E para o ser humano? Nem humano, nem animal, pegou raiva, adeus. Que isso, eu não sabia que era tão agressiva a raiva assim, não. Isso. E qual que é o sintoma de uma pessoa que foi mordida por um cão contaminado com a raiva? O que o ser humano transmite? A gente pode poder saber como identificar. Então, a raiva, ela tem 2 sintomas básicos, né? A raiva nervosa e a raiva paralítica, né? Isso ocorre tanto na maioria dos mamíferos como ocorre no ser humano, né? E o ser humano é um estado assim horrível, de termos de sintoma, porque a pessoa fica se debatendo, fica se contorcendo, sentindo inúmeras dores,
fica salivando igual o cachorro pode apresentar, apresenta quadros convulsivos, ele começa a arrancar a própria pele. Então é um estado assim que é horrível. É horrível um ser humano com raiva, e os animais também podem apresentar sintomas como a raiva nervosa ou a raiva paralítica. Já foi identificado caso de raiva aqui no nosso município? E não sei, eu não procurei saber a respeito das raivas, principalmente a raiva silvestre, né? Que está mais localizada no perímetro rural. Eu acredito que não. Que é transmitida, no caso, pelo morcego, né? Sim, no caso. mas no estado de Minas Gerais, sim. Todos os anos nós temos casos de raiva em animais, né? Tanto animais selvagens como os cães domésticos, que podem carrear esse vírus e poder transmitir para a população. Claro que toda a população... Por isso aí todo mundo deveria se conscientizar de, durante os períodos de campanha de vacinação, levar os seus animais, seus cãezinhos aí para poder vacinar, né? Isso. Para evitar e há mais ou menos raiva. 2 meses atrás teve a campanha de vacinação do município, onde a vacina de raiva é gratuita, mas eu acredito que a participação da população levando seus animais Tem ainda sido efetiva, né? não tem sido tão E nós efetiva. temos outras doenças, né? Como, por exemplo, a leishmaniose também, que é uma doença tão grave quanto, não é isso? Sim, a leishmaniose, ela é uma doença negligenciada no Brasil, né? No município de Formiga também não é diferente. Nós temos todas as semanas casos de animais, casos de cães positivos de leishmaniose visceral. O que é a leishmaniose? A leishmaniose é um protozoário que acomete o sangue e também se espalha em alguns órgãos. O nome a espécie da leishmania, a mais comum leishmania aqui na região, é a leishmaniose visceral, também conhecida como leishmania donovani. Essa leishmaniose causa alguns sintomas que nos animais é muito característico, e esses mesmos sintomas pode apresentar na população humana. Então, Roberto, onde é que nós temos leishmania? Em todos os bairros de Formiga. Todos os bairros de Formiga onde tem animais, tem leishmaniose. E a população humana já morreram cidadãos formiguenses. Porque a leishmaniose ela é manifestada na pele do animal, não é isso? Sim. Então, não é sarna, não, é? Não. Na verdade, a leishmaniose é um protozoário que flui na corrente sanguínea. Ele se desenvolve em algumas células do tecido do corpo, faz com que o fígado fique aumentado, o baço fique aumentado. O ser humano apresenta um emagrecimento e, além disso, ele causa algumas feridas ulcerativas e de difícil tratamento. Claro que a pessoa, através de exames laboratoriais, consegue constatar a presença da leishmania e inicia o tratamento. Lembrando que o mais correto seria a prevenção. A prevenção é fazer o controle com inseticidas para diminuir a população do mosquito transmissor. É o famoso... agente, então, é um mosquito também. Isso, o mosquito que transmite é o mosquito palha, num nome até estranho, é o Lutsomia longipalpis, mais conhecido como mosquito palha. Esse mosquito palha... Como é que é a característica dele, para a gente saber como identificar? Ele é menor do que um pernilongo, bem cabeludinho, né? E ele é bem fininho. Qual o penteado que ele usa, cabeludinho? Então, é o penteado do Welleson, né? Bem cabeludinho. Meu Deus. Né? É para descontrair. A gente chama ele do mosquito Tony Ramos, porque ele tem cabeludinho, né? Ele tem muito pelinhos no tórax, né? Então esse mosquito ele faz voos pequenos que sai de ambiente onde tem árvores, onde tem um ambiente aí às vezes de periferia, e a presença de alguns animais já foi evidenciado. Presença de galinhas também ele pode sugar, apesar que não transmite para a galinha, mas vai transmitir de cão para cão ou de animais selvagens, gambá e outras espécies, para também
os cães. Esses cães estando infectados, existe o risco potencial de transmitir a leishmaniose para a população humana. E existem, acho que, 2 tipos de leishmaniose. Tem a cutânea e a visceral. Né? São 3 tipos. 3, né? na verdade. 3, né? Nós temos uma leishmaniose visceral, que é a Leishmania donovani. Tem a Leishmania brasiliensis, que é a leishmaniose cutânea, e temos a leishmaniose mucocutânea, né? A mucocutânea é mais comum no norte do país, tá? Mais naquela região amazônica, Pará, Amazônia. E nós temos mais a leishmaniose cutânea, a Leishmania brasiliensis, também conhecida como úlcera de Bauru, mas na região de São Paulo, né? Aquela região de Bauru, São Paulo, um pouco do Paraná, Mato Grosso, mas tem risco potencial de todas as duas, porque às vezes vem um animal infectado para a região e vai contaminar. Todas as duas agressivas do mesmo jeito, né? Vamos aproveitar, doutor. E vamos liberar o telefone, então, para o pessoal que quiser mandar alguma dúvida, né? Fazer alguma pergunta ao doutor Roberto Lima. Fiquem à vontade, o nosso WhatsApp é o 991759393. Se você tem alguma dúvida sobre a leishmaniose ou qualquer outra dúvida a ser perguntada, doutor Roberto está aqui à sua disposição também, tá bom? É só mandar para o 991759393 e nós já estamos recebendo mensagem aqui, ó, da Larissa. Ela mandou, inclusive, uma foto da cachorrinha dela. Pastor Wellerson, pergunte ao doutor, a cachorrinha da minha comadre está com leishmaniose e a cachorrinha dela está bem ruinzinho. Será que tem cura? Vamos lá. Leishmaniose não tem cura. Não tem cura. Mas tem tratamento. Anteriormente, vamos pensar nos últimos 5, 10 anos atrás, todos os cães positivos de leishmaniose eram indicado o tratamento, era indicado a eutanásia. Ou seja, então, o sacrifício. Pegou leishmaniose, faz eutanásia do animal. Mas isso foi provado por A mais B, que matar dezenas e milhares de cachorros em Formiga, região, Minas e no Brasil inteiro, não estava resolvendo o problema. Só estava aumentando. Porque você vai eliminando o cão. Vamos acabar com todos os cães que não vai ter leishmaniose. Elimina o hospedeiro, mas não elimina o vetor. Não, aí você está só enxugando gelo. Porque se você elimina o cachorro, o mosquito vai deixar de picar o cachorro e vai te picar. Vai aumentar a população de leishmaniose no ser humano. Mas, independente disso, não foi provado que eliminando os cachorros consegue. Não tem cura, mas tem tratamento. Nos últimos 10 anos, eu já tive a oportunidade de tratar mais de 300 cães com leishmaniose e com bons resultados. Existem diversos medicamentos para o tratamento, além de alguns antibióticos, além de medicamentos que chama leishmaniostático, que paralisa o crescimento da leishmania. Nós fazemos uso de um coquetel que gradativamente o cão vai melhorando e que o animal apresenta uma característica depois de 4 meses, como se nunca tivesse a leishmania. A Tatiana está comentando aqui que existem algumas raças que são imunes à leishmaniose. Qualquer cachorro pode pegar a leishmaniose ou existe isso? Mito? Então, eu acredito que é um mito, tá? Tem alguns animais que podem apresentar sintomas mais evidentes. Raças mais apuradas têm um maior risco. Lá, tem outros fatores que podem interferir, aumentando o índice de leishmaniose. Em alguns bairros de periferia, onde a população canina é mais intensa, é um fator. Presença de resquícios de mata, fragmentos de mata, onde tem algumas árvores, né? É outro fator. O mosquito, ele deposita seus ovos próximo de afluentes de água. É igual o mosquito da dengue, o Aedes aegypti ou não? É diferente? Não, ele gosta de depositar os seus ovos em matéria orgânica úmida. Então, aonde passa aquele córregozinho, aquele riachinho, aonde tem aquela areiazinha, um resquício de matéria orgânica,
é fabuloso. Ou seja, se tiver folha, né, caída no chão ali e acumulou um pouquinho de água ali, é o local perfeito. O mosquito adora, às vezes em fendas né, de onde tem um restinho de matéria orgânica junto com areiazinha, aquele sedimento, né, é fabuloso para o crescimento. Lembrando que o mosquito, ele se alimenta de sangue. Então, nas principais horas do dia, no começo do dia e no final do dia, quando está começando a escurecer, no período crepuscular, é onde o mosquito voa para parasitar, para chupar o sangue, se alimentar e transmitir a doença. E é o horário que a gente mais vê mosquito na casa, nas residências da gente mesmo, é entre as 5 e as 6 horas da tarde ali, que é a hora que sim, então, a população corre, fecha a janela desesperada lá para poder tem que ter cuidado. Hoje, o principal cuidado seria o uso de impregnação de inseticidas, mas é difícil fazer esse tratamento quinzenais, mensais, para às vezes diminuir a população de flebotomídeos. Podemos sim, através dos órgãos públicos, fazer pulverizações, fumacê, porque já foi demonstrado que alguns tratamentos antimaláricos na região norte do país diminuiu a população de flebotomídeos, né? Do mosquitos. Né? Flebotomídeo é a família do mosquitinho. Né? E importante falar e enfatizar que hoje o cão, tendo ou não tendo leishmaniose, a prevenção é fundamental, através de uma coleira repelente. Existe coleira que emite um sinalzinho ali? Que não, é a coleira que é impregnada com inseticida à base de deltametrina. Nós temos a coleira Excalibur, né? Essa coleira tem uma prevenção de no mínimo 4 meses, tem que ser renovada a cada 4 meses, mas você colocou a coleira no seu cãozinho, fica despreocupado. Qualquer mosquitinho que tentar pousar no cachorro vai morrer. Aí, ó. Se não morrer, ele não chega nem perto. E o senhor tem essa coleira lá no centro veterinário do senhor? Temos sim. A coleira Excalibur é uma coleira uma das mais utilizadas, uma coleira que tem sua eficácia, sua eficiência comprovada, e é a forma de você prevenir. Usa a coleira no cachorro, previne o cachorro e posteriormente também vai estar prevenindo a sua população, a sua família. A Tatiane, né, Tatiane Ferreira, lá de Cristais, né, fez um comentário quando a gente começou o nosso bate-papo aqui sobre a pessoa que maltrata animais, que realmente não tem perdão de Deus não, que merece a cadeia mesmo, né? Complicado. Wellerson, graças ao Dr. Roberto e o seu conhecimento, a minha cachorrinha está viva, ela deu paravirose e o doutor salvou ela. Importante falar isso e Deus... A minha gratidão a ele, a Cris Alves, agradecendo o senhor pelo tratamento oferecido pela cachorrinha dela. Fico muito feliz, a gente até arrepia, né, recebendo, né, esses elogios, né, a cada dia reforça mais ainda o nosso amor, o nosso empenho no trabalho. Ontem tivemos a oportunidade de fazer 3 cirurgias, uma bastante complicada, um piometra, que era um pus no útero numa cadela, graças a Deus está bem, mais 2 castrações de gato e deu tudo certo, né? É louvável, agradeço muito a Cris e a toda a população. É importante frisar, a gente estava falando de leishmaniose, é importante nós frisarmos que não é matando o cachorro que resolve. Meu cachorro tem leishmaniose, então eu vou fazer a eutanásia dele. Fazendo a eutanásia, minha população, minha casa vai estar livre de leishmaniose. É um engano de todos achar que matando o seu cachorro, fazendo a eutanásia do seu cachorro, vai se livrar da leishmaniose. Se esquece que tem um vizinho de frente, de lado, tem um cachorro então, que está na rua. Mesmo que a pessoa não tenha um petzinho, ele está suscetível ali a pegar a leishmaniose. Com certeza. Então, aquele cachorro que está na rua, muitas vezes está exposto, tanto ou mais de que o cãozinho que esteja dentro de casa, ele às vezes está com leishmaniose
E não foi feito um tratamento. Tá, e como é que ela é transmitida para o ser humano? O cachorro tem que morder a pessoa ou é o mosquito que pica a pessoa? É de picada a picada, né? Picada a mordida. Isso. Então, o mosquito tem um aparelho picador, sugador, vai lá, dá uma picada no animal doente, ele passa por algum processo de reprodução no aparelho digestivo. Opa. E após essa reprodução, ele volta para a glândula salivar do mosquito, depois de alguns dias, e quando ele vai lá picar o ser humano, ele injeta a saliva junto com o protozoário. E lá começa a multiplicação e que, se não tratado, a população humana ou animal irão morrer. E não é, então, pela mordida do cachorro contaminado que a pessoa vai pegar. Não é abraçando o cachorro, não é fazendo carinho, carinho o cachorro. Sabemos que a leishmaniose, em fases muito avançadas, tem inúmeros sintomas. É importante a gente frisar, Roberto, quais são os sintomas do cachorro com leishmaniose? Falamos de problemas de pele, entre eles as feridas, né? O animal começa a emagrecer, o animal apresenta ferida na ponta da orelha, ao redor dos olhos, na ponta do focinho, no lábio, aquela feridinha, uma feridinha pequena que não estava curada, que aparece uma certa descamação, a pele começa a descamar, como se tivesse uma caspa ou uma sarna, começa a cair uma quantidade de pelos muito intensa. Por isso que a pessoa confunde às vezes a leishmaniose com a sarna, né? As características são bem parecidas, né? E lembrando que às vezes a leishmaniose é a porta de entrada para outras doenças. Às vezes o animal está com sarna, pode estar com sarna sim, mas ele está com a leishmaniose que baixou a imunidade do animal e com isso o animal abre porta para inúmeras doenças, problemas de pele, infecções, né? Problemas no fígado, o fígado fica imenso, o baço fica aumentado para caramba, tem alterações digestivas, pode ter alterações renais. Doutor, e nos seres humanos, como é que a gente consegue identificar uma pessoa que foi contaminada com a leishmaniose? Porque como é um mosquitinho, quando é a dengue a gente sabe, é febre, né, diarreia, tem dores nas articulações, e a leishmaniose, os sintomas são parecidos. Como que a gente identifica no ser humano a presença a contaminação da leishmaniose? O sinal mais característico da leishmaniose seria aquelas feridas parecendo cratera de vulcão, né? Aquelas feridas ulcerativas que não está sendo curada, não está regredindo com o uso de medicamentos, com pomadas, antibióticos, que não reduz. Esse seria o principal sintomas. Mas o ser humano também, o fígado, o baço aumentado é uma característica, o emagrecimento progressivo, a pessoa começou a perder peso, perdendo peso, isso também são fatores... Tem cura? Tem cura? Tem cura para ser humano, por enquanto ainda não definimos a cura para os cães, mas para os cães tem tratamento a ponto de dar uma sobrevida para esse cão e ele morrer de outras doenças, de velhice, com a qualidade de vida e não da leishmaniose. E lá no seu centro veterinário, né, São Cristóvão, o senhor deve oferecer lá também essas vacinas, esses medicamentos, né, tanto que atuam na prevenção, como a coleira que o senhor mencionou aqui, quanto medicamentos para depois que o cão já tiver sido contaminado. O senhor tem à disposição lá? Sim, na verdade a leishmaniose, né, logo no início da minha trajetória como médico veterinário ou como estudante de medicina veterinária lá nos anos 2000, né? Aproximadamente há 25 anos, eu tive a oportunidade de conviver, porque aonde eu fiz a faculdade na cidade de Patos, na Paraíba, lá é uma doença endêmica há muitos anos, né? Então a gente convivia muito com os cães doentes de leishmaniose. E tive a oportunidade de fazer doutorado em medicina veterinária com atuação em parasitologia veterinária. E isso me deu todo o subsídio
para o tratamento e o controle da leishmaniose. Existem alguns tratamentos caríssimos? Sim, existe tratamento que varia de 2 a 4 mil reais para tratar um cãozinho. Mas hoje nós temos tratamentos que a gente pode reduzir aí mais de 80% nesses valores. E tratando o animal e ele ficando muito bem, ficando um animal saudável. Lembrando, leishmaniose para cães não tem cura. Antigamente existiam vacinas, mas foram retiradas do mercado, pois não estavam apresentando a eficiência que se esperava. Hoje nós temos como prevenção, principalmente o uso da coleira, com impregnação de inseticidas, para evitar que o seu cãozinho pegue a doença e que, se ele tem a doença, possa transmitir para a população humana. Não é igual o carrapato, igual a pulga, que a gente deve, né, cuidar do ambiente, né, pulverizar ali um veneninho ali que vai resolver o problema. Não é assim que a gente vai atuar matando o mosquito palha, né? E depois que a pessoa é picada pelo mosquito, depois de quanto tempo que a gente consegue ver esses sintomas? Então, isso pode variar. Muitas das vezes os sintomas de leishmaniose podem estar associados a uma questão de imunidade. A pessoa infectada por leishmaniose pode ter outra doença concomitante, uma diabetes, um HIV, ele pode ser uma pessoa transplantada. Então, isso pode demonstrar ou agilizar os sintomas, mas é muito variável. Tem pessoas que têm a leishmaniose há mais de um ano e não sabem que tem a doença, como também os animais. E a gente identifica nos exames de sangue normal ou não? Então, é feito os testes sorológicos, né, de ELISA e o RIF, que é feito pelo Ministério da Saúde, e com isso consegue constatar a presença dos anticorpos contra a leishmania. A Elivane está perguntando aqui, o Ederson pergunta ao doutor Roberto, se um vizinho tiver um cachorro doente, ele é perigoso para nós que somos vizinhos e para as crianças? Esse risco é aumentado? Principalmente crianças e idosos são os principais grupos de risco de pegar a doença, né? As pessoas em idade aí de 20 a 50 anos, nem tanto, né? Porque aquelas pessoas que saem, mais ativa, às vezes a criança está lá brincando no quintal, brincando com o cachorrinho, ou brincando sozinho naquele ambiente, vem um mosquitinho que ele nem notou, o mosquitinho voa planando igual um helicópterozinho, de uma forma bem sutil, pousa que você nem sente e vai lá e pica a sua criança. Então as crianças até 10 anos e os idosos acima de 55, 60 anos são um grupo de risco de pegar mais. O mosquito, ele tem uma característica de que parece que é como se ele tivesse uma anestesia, né, no seu aparelho picador ali, porque quando ele pica, se doesse, imediatamente a gente já identificaria, dava um tapa lá, matava o mosquito e pronto. Sim. Agora não, ele vem sorrateiro, como o senhor disse, e enfia o ferrãozinho dele na gente lá e depois de um tempo é que você vai ver que ele tá ali te sugando ali. Com certeza. Ele tem uma anestesia ali, tem? Na verdade, Ou é tão fininho que a gente nem sente. Não? O aparelho bucal é finíssimo a ponto de você não sentir a picada, né? Mas importante também que no momento que está sugando, ele libera a heparina, evitando que aquele sangue coagule e entope o aparelho bucal, né? Mas os mosquitos, por seleção natural, foram selecionados. O que tinha aparelho bucal grosso e que machucava, o universo foi exterminando o universo e os hospedeiros. É a teoria da evolução de Darwin. E os outros, os que vinham mais sutis, mais delicados, realizando a sucção, porque só quem realiza são as fêmeas, né? As fêmeas que realizam a hematofagia, que é a sucção do sangue, e para amadurecer, que ajuda na reprodução. Os machos se alimentam de seiva, os mosquitinhos machos, ficam aguardando as fêmeas nas árvores. Quando elas voltam para depositar os seus ovos na matéria orgânica, eles fazem o amorzinho deles
e nasce inúmeros centenas e milhares de mosquitinhos. São ovíparos também, né? São ovíparos, né? Outra pergunta chegando aqui pra gente, da Zeonina. Wellerson, qual o tratamento para espirro reverso em cães? Pois é. O tratamento pode ser medicamentosos, mas muitas das vezes o tratamento seria cirúrgico, tá? Então, primeiro tem que se fazer um diagnóstico, né? Um diagnóstico através de radiografias para verificar, sim, esse estreitamento. E existe também treinamentos de fisioterapia, feito fisioterapia para melhorar essa questão do espirro reverso. Interessante, né? São várias doenças assim que a gente nunca ouviu falar, mas esse nosso bate-papo chega a ser enriquecedor, porque alerta a gente sobre as doenças, né? Sobre como proceder com os animais. Doutor, eu queria que o senhor convidasse, né, o pessoal para conhecer o Centro Veterinário São Cristóvão, que o senhor tem uma gama de medicamentos e soluções, né, para todo tipo de doença lá animal. A gente percebe no senhor esse carinho, esse amor que o senhor tem pela causa, né, pela sua vocação profissional, né, de cuidar dos animais com tanto carinho, com tanto amor, com tanta excelência, né, que a gente vê isso claramente no senhor. E o Centro Veterinário está lá à disposição de toda a população formiguense e da região. Se porventura você tem algum problema aí com o seu bichinho, pode chamar esse anjo aqui que ele vai te ajudar a cuidar dele, né, doutor? Com certeza, né? Para quem não conhece o Centro Veterinário São Cristóvão, fica na Travessa Duque de Caxias, número 54, como uma referência. Descendo a rua de baixo do Patronato, passa o IFMG, terceira rua à esquerda, né? Bem fácil de chegar lá. Muitos me questionam, Roberto, por que o Centro Veterinário de São Cristóvão está aqui no bairro São Luís? Primeiro, porque fica próximo de minha residência, então fica tudo mais próximo. E eu tive a oportunidade de comprar o terreno e transformar o centro veterinário em um centro veterinário. Lá é um hospital, gente. Eu já tive a oportunidade de conhecer, só tem até vou chamar de canil, né? Todo adaptado ali para poder... Sim. E às vezes você fala, não, mas canil dentro da cidade. Gente, não tem um mau cheiro, não tem problema nenhum. Acho que a população também não tem problema algum. No máximo, um latido de um cachorro ali, talvez, o né? latido que faz parte, né? A gente não pode... Se a gente espirra, o cachorro também late. Sim. Então, nós não podemos reprimir a questão da fisiologia do animal. E o centro veterinário é um local muito tranquilo. O bairro é muito tranquilo, graças a Deus. E a gente escuta até o canto dos pássaros, né? Então, fica muito fácil de eu tratar os animais. Os animais não têm um certo barulho, zoada, que isso pode interferir até na recuperação dos animais. E quando eu construí para ser uma clínica, um centro veterinário e não é uma casa adaptativa, né? Adaptada. E é importante frisar que você que tem seu animalzinho, cão, gato, aves e outros animais exóticos, nós fazemos o controle, o tratamento, vacina de todos esses animais. Além de clínica, nós temos atendimento cirúrgico, vacina, internações, se necessário, ultrassonografia e outros diagnósticos, estaremos lá à disposição. E para quem gostaria de ter o número de nossa clínica, o contato é o 9802-1334 é o Vivo e o WhatsApp, e o telefone TIM 991563945. Nas nossas redes sociais, nós temos o nosso Instagram, né? Centro Vet São Cristóvão, e a nossa página na internet, centrovetsaocristovão.com.br. Né? A Liliane, lá da Casa da Ração Amigos do Pet, está mandando um abraço carinhoso pro senhor, ela e o Rodrigo, né? Eles estão completando um ano já de parceria, de sucesso também, na Casa da Ração Amigos do Pet, lá na Água Vermelha, ali na Rua Nossa Senhora da Abadia, grande parceiro também do Centro Veterinário, do especial Dr. Roberto. Sim. E a Andréia Costa está assim, Wellerson, o valor da consulta do Dr. Roberto muda de acordo com o diagnóstico ou ela é padrão? Qual que é o valor de uma consulta veterinária? O valor da consulta não muda nem em relação ao diagnóstico, nem a complexidade do tratamento. E uma coisa que todos os nossos ouvintes podem ter certeza,
não só o atendimento, mas o retorno desse animal, que é gratuito depois cobrado a consulta, independente de cor, raça, religião, opinião, tudo, o valor é o mesmo, né? E eu trato você independente do que você seja, o importante é o amor que você sente para os animais. Lembrando que as consultas... É assim como cuidar da saúde da gente, não tem valor, né? A vida da gente, a saúde nossa, não tem valor. Então, vale a pena o investimento. Se você ama o seu cãozinho, acho que não tem valor para mantê-lo próximo a você, né? Sem dúvida nenhuma, né? Só os atendimentos para aves, né? Que eu cobro um valor menor, né? Mas os cães e gatos são os mesmos valores de consulta, e o que a gente puder fazer para o seu animalzinho, fazer um desconto, lembrando que nós estamos no mês de outubro, né? É o mês do prevenção contra o câncer, né? O câncer de mama. Então você que tem seu animalzinho pode ir lá na clínica, fazer um orçamento conosco. Neste mês de outubro vamos dar um super desconto, né? Um desconto aí de pelo menos 20%. Oh, que beleza. Né? Então, você que tem seu cãozinho, sua gatinha, que está apresentando suspeita de alguns nódulos nas glândulas mamárias, leve seu animal para a gente fazer um orçamento e que a gente vai poder fazer esse tratamento cirúrgico, que seria a retirada dessas glândulas mamárias aonde tem a presença do câncer. Aí, ó, tá vendo? Outubro Rosa também é para os animais, tá bom? Doutor Roberto, mais uma vez, muito obrigado, né? Espero recebê-lo aqui na semana que vem novamente, para que a gente possa continuar a bater esse papo aqui gostoso, agradável e enriquecedor também sobre a saúde animal. Esse programa, esse microfone é seu, só não pode levar para casa, viu, doutor? Eu agradeço imensamente, um grande abraço a todos os ouvintes, estarei à disposição para poder esclarecer e tá acompanhando seu animalzinho até esse animal ficar curado e feliz. Tamo junto e misturados. Obrigado. Valeu, doutor. Esse é o doutor Roberto Lima, do Centro Veterinário São Cristóvão, trazendo pra gente todas as informações sobre a saúde animal. São agora 9 horas mais 15 minutinhos e agora atendendo a Elisângela, que pediu ginigeno, a gente atende. Pediu! 93 Play.